Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de Linux. E agora a gente vai mudar um pouco aí a área que a gente vai mexer no Linux. A gente estava trabalhando com gerenciamento de aplicativos, a gente já viu como atualizar repositórios, atualizar aplicativos, instalar, deletar. Então se você não viu aí, tem bastante aula dessa playlist, desse curso para trás, né? Então é só dar uma checada na playlist. E agora a gente vai mexer com o gerenciamento de usuários e grupos, beleza? Então aqui a gente tem o meu usuário, né, por exemplo, que é o usuário Matheus, certo? Ctrl T para abrir o terminal, lembrando, né? E aqui, como vocês podem ver, o usuário Matheus pertence ao grupo Matheus, certo? Então eu tenho um usuário e um grupo aqui. Mas como a gente pode fazer para criar novos usuários, para criar novos grupos, deletar usuários? Então é isso que a gente vai ver nessa sessão. A gente vai estar trabalhando nessa parte aí de, por exemplo, algum funcionário novo chegou na empresa, ele precisa de um usuário no nosso servidor. Então a gente vai ter que criar aí, com base nos comandos, né? Fazendo aquela suposição lá que eu falei no começo do curso, que a gente está focando no terminal, né? Porque a área gráfica não faz sentido, né? Porque a gente não vai mexer em área gráfica quando for falar de servidor web, né? Quando estiver hospedado numa AWS da vida, num Heroku, né? A gente vai estar trabalhando aí com terminal. A gente poderia fazer muito tranquilamente aí com a interface gráfica, mas não é bem o certo, né? Aliás, não tem certo, mas para uma pessoa que quer aprender Linux, ela deve focar no terminal, beleza? Então, dito isso, a gente vai aprender aqui nessa aula a criação de usuários. Então, como é que a gente cria um usuário no Linux? O comando que a gente vai usar é o add user, depois o nome do usuário. Por exemplo, aqui eu estou criando um usuário chamado Jorge, né? Então, quando eu uso esse comando, ele novamente dá aquele erro que a gente viu nas aulas passadas, né? Exatamente naquela mesma linha. Comandos que envolvem usuários e grupos também são daqueles comandos mais sensíveis do sistema e precisam de permissão de administrador, ou sudo, ou root. Então, o que a gente tem que fazer é adicionar o sudo antes aqui, né? Aí ele pede nossa senha, e aí sim, ele começa a criação do usuário Jorge, né? Claro, porque um usuário não é composto só de um nome, né? Ele tem vários outros detalhes. Então, vocês podem ver aí, pela estrutura do comando, o que está acontecendo. Ele está adicionando um novo usuário Jorge, ele está criando um grupo chamado Jorge, né? Porque, como eu falei lá para vocês, quando um usuário é adicionado no Linux, ele automaticamente cria um grupo com o mesmo nome dele, né? Então ele ficaria Jorge. Então, usuário Jorge no grupo Jorge. Ele cria o usuário de fato, cria a pasta do Jorge. Então, eu também tenho a minha, essa pasta aqui é a minha home, né? Não consigo ver aqui porque ela está resumida, mas esse tio representa a home. Então, vai ter um barra home barra Jorge, como tem um barra home barra Mateus, beleza? Além disso, ele me pergunta agora a senha do Jorge, né? Então, vou botar aqui, por exemplo, teste 123, confirma a senha. E aqui eu posso dar mais detalhe do Jorge, por exemplo, Jorge Vieira, tá? Aí eu posso botar o telefone dele, o telefone da casa dele, outros detalhes, né? São coisas que a gente aqui nesse ambiente, né, não faz diferença nenhuma, mas talvez para um emprego, né, um trabalho da vida real, faça toda a diferença. Você precisa adicionar essas informações básicas para saber quem está mexendo no sistema. Até eu viajei aqui, pensei que era o sobrenome, mas é o número da sala, então deve ser onde ele trabalha, sei lá. Né? É um padrão de identificação do Linux, né? E aqui assim era o nome cheio dele, full name. Então eu teria que botar aqui o nome e sobrenome, beleza? Daí eu vejo se essa informação está toda correta, né? E mais uma vez eu posso digitar um yes para prosseguir ou simplesmente dar um enter com nada, né? Porque a gente aprendeu também que quando o y está maiúsculo ou o n, é essa a resposta padrão. Então se eu der um enter aqui, ele vai tomar o sim como resposta dessa pergunta que ele fez. Ah, essas informações estão corretas? Yes. Beleza? Aí, como é que eu vou provar para vocês que o usuário Jorge foi criado? Bom, eu posso dar um ls aqui na pasta anterior, né? Vocês verem que a pasta Jorge já está ali, né? Também com o comando get ent passwd eu consigo aí ver os usuários que tem no meu sistema. Percebam que são vários aí.
por finalidades do sistema operacional mesmo, ele precisa desses usuários para funcionar. E também, no fim, tem o Matheus, né? O usuário da VirtualBox, e o Jorge, que a gente criou aqui, né? Por último, ok? E além disso, se eu deslogar aqui no sistema operacional, eu consigo encontrar o Jorge e logar com ele também. Então, eu vou aqui, posso fazer um logout, e ó, ele mostra aqui o Jorge. Se eu der um teste 1, 2, 3, aqui que é o password do Jorge, ele vai entrar na conta do tal do Jorge. Então percebam aí que ele faz que nem a gente fez lá no começo do curso, ele começa a apresentar o Ubuntu, a gente pode dar um next da vida aqui e tal, Done, não tem problema nenhum. E beleza, então a gente viu que de fato o usuário Jorge foi criado, certo? Então eu posso já voltar para o meu usuário, mas eu já vou encerrar a aula aqui, porque era esse o nosso objetivo, né? A gente criar um usuário com esta aula. Então a gente atingiu ele e agora a gente vai partir para deletar um usuário, beleza? Então, se possível, deem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Também toquem o sininho aí para receber as notificações dos vídeos futuros, porque o curso aí tem muito pela frente, tem muitas aulas a serem adicionadas. Na descrição aí desse vídeo tem alguns links importantes, como o nosso blog, que tem conteúdo semanal gratuito, né, de qualidade, e também os cursos do Hora de Codar na Udemy, que são cursos aí mais aprofundados, certo? E tem também um de Linux, que vai desde o básico até o avançado, mais num foco de ambiente para desenvolvedores, ok? Então, fico por aqui e até a próxima aula. Valeu!